Página 174, lá no meio, eu vou ler o último trechinho, né? Onde Jesus estava falando do propósito, que é a grande marca da inteligência. O propósito não é a grande marca da inteligência. Isso não é evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação, de cada espécie, sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos. Que propósito é esse, né? Então, vou ler de novo para a gente não perder o fio da meada. Só a última sentença não basta. E o propósito não é a grande marca da inteligência, e mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões e bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diferentes ambientes. Isso não é evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, sejam insetos, plantas, répteis, etc., né? E o ser humano. Então, qual é o propósito, né? Que a gente estava falando ontem, a vida. E nós, tipo aquela passagem, olhai os lírios no campo, nós temos tudo o que nós necessitamos para essa nossa experiência aqui, né? Agora, sendo experiência, significa que a gente ia se perder para a gente poder se achar, né? Então, é incrível, 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 incrível como as coisas acontecem, de que quanto mais a gente tem esse entendimento, vamos falar das limitações, né? A gente tem limitações de todas as espécies, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Nessa nossa experiência, as limitações fazem parte do nosso histórico, né? Do nosso sistema. Não só do nosso sistema familiar, mas faz parte de um sistema casa, bairro, cidade, tudo é uma bonequinha encaixadinha dentro da outra, igual aquela bonequinha russa, né? Então, nós trazemos limitações que não só estão no nosso sistema familiar, mas como estão nas nossas vidas passadas, e que fazem parte desse embrolho também, né? Então, tanto faz se a pessoa acredita em vidas passadas ou não, ele vive aquilo. E realmente, ele acreditando ou não em vidas passadas, quando ele começa a entender o pouco ou muito que sobrou do que Jesus disse, mas entender com superioridade, não como uma criancinha, mas quando começa a entender aquilo na sua profundidade, e não basta, por exemplo, na área da saúde, dizer a sua fé te curou, né? Não é só decorar isso, é sentir isso no coração, né? E as coisas virão. Então, se há um problema de enfermidade, por exemplo, na família, ou na própria pessoa, o que eu preciso, o que eu necessito para dizer a tua fé te curou para mim mesmo, porque aqui se trata de mim, não a enfermidade não precisa ser minha, né? Mas sou eu, o meu modo de sentir e de pensar. A minha fé me curou e a minha fé ajuda a curar as outras pessoas? Sim. Desde que eu não fique vendo essa pessoa como uma pessoa doente. Quando Jesus fazia suas curas, ele não ficava, coitadinho, está enfermo. Ele ia lá simplesmente, o que será que ele fazia? Via a pessoa sã? É claro, meus amores, que muitas vezes é aprendizado da pessoa. E até mesmo isso tem que ser curado em nós. Em nós. O que nós podemos trazer a essas pessoas que estão passando pela enfermidade, porque estão no momento de aprendizado pela dor, é conforto. E não ficar achando coitadinho. Porque isso também é um padrão. Entender o outro como carente,
como imperfeito. Ora, eu devo respeitar, acima de tudo, o momento de transformação que essa pessoa está passando. Ela está passando por um momento de cura. Aos olhos humanos, a cura parece que deve ser algo, ficou bom, levantou da caminha, feliz, vai correr, vai passear, vai rir, vai pular. Não, isso é cura do corpo físico. A cura vai muito além disso, mas Jesus precisava fazer milagres aos olhos das pessoas. E nós podemos fazer milagres para as almas. Cada vez que nós nos vestimos de luz, e aqui são inúmeras as ferramentas que receberam, estou do lado de uma pessoa com alguma enfermidade, estamos falando de enfermidade, isso vale para todas as áreas. Primeira coisa que eu devo fazer, encorajar a pessoa, não necessariamente com palavras, mas olhar para ela e dizer: força, irmão ou irmã, você está no caminho da cura. O conforto, as palavras aí sim, de alento. E terceiro, não olhar para ela como um enfermo, mas como um ser que cumpriu a sua missão, passando por aquilo e superando aquilo, sendo curado. Ele está bem aos olhos de Deus. Se eu sou Deus, essa pessoa deve estar bem aos meus olhos. O coitadinho é coisa do ego. Coitadinho é coisa do ego. Então, vejam quanto de ego temos que curar e quanto temos que aprender para ser Deus na Terra, para viver neste mundo sem ser deste mundo, para estar aqui feliz acima de tudo, por estar no caminho de renovação do nosso ser, que hoje entende com mais profundidade. É por isso, meus irmãos, que a hora chegou. Há de se prestar muita atenção no que você pensa e no que você fala. Muitas vezes aqui, alguns não estão prestando atenção, outros acabam o período deste grupo e já saem pensando coisas completamente dissonantes, fora do alinhamento de amor e luz, completamente desatentos e são tragados pela Matrix ao primeiro sinal de discordância, uma notícia, uma pessoa que olhou torto, algo que ouviu e o ego não gostou, entra por um ouvido e sai pelo outro. Entrar, cair na cilada do ego é baixar a frequência e é sinal de desatenção absoluta. A atenção é essencial à transformação. Sem a atenção, não é possível fazer a ascensão. Até rimou, não é verdade? Vamos continuar. Não seria descrever o universo como um consistente e constante impulso do propósito, tornado visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento de consciência. Se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, não pode passar para a próxima percepção.
Seu universo é manifestado visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva. Ora, causa e efeito. E lá no CRS ontem, eu estava editando a segunda parte da aula 39, e eu coloquei dois trechos, um da aula 15, que é sobre lei da atração, e um da 12, que eu acho que é da questão magnética, que agora não me lembro se é atração magnética ou como que chama, bolinha. E aí essa passagem, né, retomava a fala de Saint Germain, quando ele diz que nós somos seres de causa e efeito, enquanto estamos vibrando em dimensões mais baixas. Porque depois disso, nós temos que ser seres apenas de causa, porque não podemos mais causar efeitos, porque nesta dimensão são os efeitos, por exemplo, colaterais. Eu me aproprio, eu me coligo com determinadas energias, e essas energias têm efeitos colaterais, têm consequências. E eu tenho que assumir a responsabilidade, que é uma outra lei, né? A lei da responsabilidade, de entender que se isto hoje está acontecendo comigo, é porque eu causei este efeito, eu causei. Então, não existe coitadinhos. Por isso, aquele que passa por dificuldade, seja qualquer que seja, merece o nosso apoio, porque ele sabia justamente o que veio fazer. E vou dizer mais, muitos já haviam avançado muito no processo evolutivo, mas tinha ficado uma dívida lá atrás. E ele aceita conscientemente que ao descer para a vida terrena, iria, em determinado momento, chegar a hora de reparar, de pagar a conta, né? Pagar a dívida. Mas isso não é no sentido negativo. Para essa alma, talvez, no invólucro físico, não tenha essa consciência, mas a alma tem, de que está passando por aquilo porque quis e porque se sentiu pronta. Por isso é necessário o nosso apoio. Não a nossa compaixão no sentido de coitadinho, na questão da compaixão com amor. Mas ainda assim a palavra compaixão é compreender com amor, né? Essa paixão, ela tem esse lado ainda resquícios do entendimento do humano de terceira dimensão, que tem a ver com as coisas da matéria e não necessariamente. E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito. Retomando, não é? Evidente na matéria viva. Seguindo, então. Pois se a célula viva selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade da digestão e da eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? Então, voltando ao comentário de ontem, né? Que tudo nesta dimensão absorve e excreta. Absorve, digere, extrai a energia e excreta.
Por isso, no Magnified Healing, a limpeza dos espaços entre as células, que ela não sabia que era para isso que servia, porque aprendeu só que era para fazer. Não havia explicações, mas é isso. Então, imediatamente foi lembrado que quando estudava a dinâmica da existência humana, seja ela lá na educação física, lá no mestrado, que a dinâmica da existência física humana e a dinâmica das experiências emocionais, porque ele não sabia quase nada de espiritualidade, estava ainda trabalhando entre a ciência e a realidade, as passagens cotidianas das pessoas, e foi se percebido que havia uma dinâmica que regia a tudo, desde o funcionamento das células até possibilidades de acontecimentos entre casais, sentimentos, como lidar com os sentimentos quando se está num relacionamento. E percebeu-se um alinhamento e que deveria existir uma dinâmica que regeria a tudo. E foi perguntar para todo mundo, vocês lembram disso? Pai de Santo, Dr. Tundizi da USP, e foi perguntando. E nunca deram a resposta, mesmo aqueles que se encontravam dito do outro lado. Diziam, um dia você vai saber. Essa foi a melhor resposta. Não podemos descartar a resposta do Tundizi, desse doutor, que disse, é a lei da entropia, porque também está correto. Então vejam o que foi falado o outro dia sobre a união da ciência e da espiritualidade. Claro que naquele momento, entre aspas, espiritualidade é outra coisa, não é o indivíduo que está lá, digamos, falando através de outra pessoa. Espiritualidade é muito mais que tudo isso. Isso é entendimento minúsculo do ser humano, cheio de padrões e de vícios, de classificar de acordo com aquilo que aprendeu e não de acordo com aquilo que sente em seu coração. A resposta viria, e o que era ensinado? Tenha paciência, minha querida. A resposta está dentro de ti, e muitas vezes foi falado, para de estudar, para de ler, está tudo dentro de você. E ela dizia, eu não sei nada, como me fala uma bobagem dessa? Não é? Sim, não sabemos nada. Ao mesmo tempo, todas as respostas estão dentro de nós. E não era necessariamente para abandonar os livros. Não era para abandonar, porque nós sabemos o quanto a consciência é importante para a nossa evolução. Quanto mais aplicativos colocamos no nosso cérebro, mais nós colaboramos para que o nosso subconsciente, que ao mesmo tempo que está muito bem explicadinho na figura do iceberg, este subconsciente também se desmancha e está no nosso campo eletromagnético. Essa talvez seria a melhor forma de explicar. Contudo, a figurinha do iceberg, ela pode ser inteligível para muitas pessoas e para outras, se fala em campo eletromagnético, no sistema, né? Que isso aqui é o nosso sistema. E isso pode ser não entendido, e quando a mente não entende, ela classifica como isso não tem nada a ver e abandona aquele caminho que a conduziria à luz que traria engrandecimento do ser, da consciência e do ser e da consciência. E por hoje, nós ficamos por aqui e vamos seguir com a nossa meditação, porque o caminho se faz aberto para todos aqueles
que têm fé. Para todos aqueles que olham agora para experiências diárias, cotidianas, dizendo: e se eu fosse Jesus, o que eu faria agora? Se eu fosse Buda, o que eu faria agora? Se eu fosse o Deepak Chopra, o que eu faria agora? E assim, meus amores, vamos seguindo com os nossos exercícios meditativos. Ontem fizemos aquele exercício da respiração com a luz branca, fazendo a limpeza. Estávamos lá na nossa escada de cristal, que vai da Terra ao infinito, parados em algum ponto mais próximo da Terra ou mais perto do infinito, e lá estávamos rodeados de seres de luz. Hoje, nós vamos respirar apenas uma vez. Não façam ainda. Eu vou explicar primeiro. Toda essa experiência, aquela que só expandia a luz, e essa que sai a luz, sai a sujeira a cada vez que a gente inspira, quando expira, solta as poluiçõezinhas, as fagulhazinhas, os miasmazinhos. Nós vamos fazer uma vez só. Uma respiração tranquila e profunda, enchendo o pulmão. E nós vamos, nesta respiração bem tranquila e profunda, expandindo, expandindo, expandindo até onde vocês quiserem. E depois nós retomamos esse lugar. Quando expiramos, limpamos, soltamos essas fuligens. E daí nós continuaremos. Vamos lá? Numa posição bem tranquila e agradável. Relaxem os seus ombros. Tombem o queixinho um pouquinho para frente. Fiquem com a coluna ereta. E tomamos uma profunda respiração enquanto vemos aquela chaminha de luz do nosso coração expandindo, expandindo até onde consigam. Vamos lá? Olhem para si, lá neste degrau dessa escada de cristal. Vejam o tapetinho violeta que absorve todas essas impurezas. E agora, meus amores, este tapetinho, ele se desenrola para cima e para baixo. E agora você escolhe, lembrando que para baixo não é ruim, muito pelo contrário, e para cima também é bom. Cada um vai subir ou descer. E cada degrau que você dá, e não dê mais que 3, tratará de absorver pela sola dos seus pés demais impurezas impregnadas no vosso DNA. Então vamos lá, para cima ou para baixo. E nós paramos no 3º degrau e ali ficamos. É importante, meus amores, que isso é muito rápido. O ego é lento, a mente é lenta, e tudo acontece num piscar de olhos. Então vejam, lentidão igual a ego. Soltem, soltem. Não precisa ficar parado em cada degrau. E assim, queridos irmãos e irmãs, hoje o exercício diário será lembrar que abaixo do seu pé, dos seus pés, existe um tapetinho, absorvendo pela sola dos seus pés todas as imperfeições que venham a tomar conta da vossa mente e do vosso coração. Falo aqui do coração humano, não no sentido etérico, não no sentido daquele coração que você não vê, né? Já que o coração tem neurônios, estamos absorvendo quaisquer memórias,
quaisquer coligações que estejam ali, entre coração e mente, sendo rearranjadas. E assim, na esperança que pratiquem, nós nos despedimos com muita gratidão. Tenham um lindo dia.